Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo com Cássia Suzana, terapeuta quântica e taróloga. Tudo bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma questão que surgiu através de uma dúvida de uma seguidora do Facebook, que eu achei muito interessante falarmos mais um pouco sobre radiestesia, já que a radiestesia não é novidade no planeta Terra, né? Mas sim, neste século tem se falado muito nos últimos anos e ainda mais agora com a função de terapias quânticas, falando sobre o universo quântico, sobre as energias, sobre o poder da mente, sobre a cocriação, né? E como a radiestesia amplia, bloqueia ou transforma os nossos caminhos de maneira poderosa e influencia em determinados casos, né? Que a radiestesia tem um poder poderoso, isso sem dúvida. Quem é radiestesista, quem é terapeuta radiônico, né? Terapeuta radiestesista e radiônico, sabe muito bem dos poderes e dos benefícios que essa técnica maravilhosa nos traz, né? Então, faz mais ou menos uns 20 dias, eu recebi uma mensagem pelo Facebook, na minha página profissional. Até ela era referente a uma postagem de um grupo de radiestesia que eu sigo, maravilhoso, com dicas maravilhosas, e ela mandou para mim uma mensagem perguntando sobre qual gráfico ela poderia instalar na casa dela, porque ela tinha um poço dentro de casa. Ela queria um gráfico para colocar naquele lugar. Obviamente que de pronto eu já saberia qual gráfico a colocar naquele lugar, porque obviamente a gente estuda, a gente lê, a gente, né? Eu já tô nessa estrada, vai fazer 2 anos, já 2 anos, nossa, passa rápido, 2 anos, não, 2 anos e mais um pouquinho, né? E de pronto pensei no gráfico e ia digitar. Daqui a pouco me deu um tchum. Eu digo, não é correto nem ético a gente indicar um gráfico a colocar no lugar. Eu, Cássia Suzana, na minha maneira de pensar terapeuta, tá? Agir desta maneira. Eu preferi não indicar o determinado gráfico para aquela situação e eu indiquei a ela que ela me ligasse. Coloquei o meu número de telefone para que ela entrasse em contato comigo e me contasse quais as situações, o que estava acontecendo na casa dela e por que obviamente ela ia querer colocar um gráfico no poço, qual era a questão que estava acontecendo para ela querer colocar aquele gráfico no determinado poço. Obviamente que ela não gostou, né, que ela queria resposta imediata. A gente não sabe se a pessoa é curiosa, se a pessoa tá te testando, a gente não sabe. Mas também, obviamente, a pessoa tem uma questão referente àquela situação e a gente tem que respeitar. Mas o que é mais importante é a ética, que a gente obviamente tem que manter e pesquisar, porque não é só simplesmente instalar um gráfico radiônico, né, necessário, né? Por exemplo, um turbilhão com prosperador ou um André Filipe cabalístico, né, que não é o caso do poço, né, no dentro da casa dela. Aí você me pergunta, mas Cássia, por que você não disse? Porque ela ficou chateada, ela saiu contrariada, ela queria um gráfico que você dissesse a ela, né? Gente, seguinte, bom radiestesista, tá? E você, ser radiestesista, pode descrever aí se você não faria a mesma coisa. O importante é primeiro nós ouvirmos a queixa, a reclamação, o questionamento e, principalmente, a pessoa contar para você, terapeuta radiestesista, radiônico, o que é que está acontecendo dentro daquela casa, tá? Dentro, envolvendo aquela história daquele poço, daquele terreno, daquela família,
né? E futuramente, se fazer uma pesquisa à distância ou presencialmente na casa daquela cliente, né? Daquela possível cliente, né? E ver qual é o gráfico ideal para aquela situação. Porque muitas vezes, né, tá aí, em toda a internet, no YouTube, no Pinterest, né, nas páginas das lojas, informações sobre os gráficos, livros, né? Esse aqui foi o que é o meu preferidão, os novos gráficos em radiestesia do Antônio Rodrigues, da editora Alfabeto, que eu comprei na Simbólica, tá? www.simbolica.com.br, tá? Eu comprei esse pela internet, mas aqui no Rio Grande do Sul, este livro ele tem na Aroma e Equilíbrio ali na Zen. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem lá com a Cleci ou com a Gabi na Aroma e Equilíbrio, minhas amadas, né? Também comprei com elas esse aqui, o Radiônica Ciência do Futuro, tá? Com Juan Ribault, da editora Alfabeto, também maravilhoso. Então, assim, ó, nós estudamos os gráficos, nós precisamos saber o porquê de cada gráfico e precisamos pesquisar o porquê de cada situação, de cada caso. Porque o meu poço dentro da minha casa, o meu poço fora da minha casa, a história magnética de cada casa precisa ser estudado, precisa ser levado a sério. Não podemos instalar simplesmente um gráfico em algum lugar sem fazer essa pesquisa aprofundada com a pessoa que deseja instalar o gráfico, né? Aleatoriamente, a coisa tem que ser séria, perfeita, alinhada, porque cada gráfico tem uma função poderosa e ela tem que ser benéfica, não que ela vai ser maléfica, pelo contrário, mas devemos usar o gráfico exato para cada situação. O que pode acontecer? Vou te dar um exemplo. Aquela pessoa ela tem um ímpeto de achar que o problema da casa dela, né, que a fonte telúrica negativa está focalizada naquele poço, né, naquele veio d'água que corre embaixo de casa, no subsolo. Pode não ser, né? Tanto que o radiestesista ele tem as ferramentas, o dual hold, o pêndulo, o aurímetro, todas as ferramentas que ele traz, né, para pesquisar no lugar, e os gráficos de pesquisas, né, os gráficos de pesquisa, um exemplo, eu vou mostrar alguns para vocês, né, que são os gráficos LECs, esses aqui, nós carregamos plastificados, super bonitinho, tudo direitinho, tu vai chegar na casa da pessoa e pesquisar com um pêndulo se é aquilo ou não, ou a distância, né? A radiestesia ela pode ser feita presencialmente ou à distância. Precisamos pesquisar o grau de energia, o grau quântico, se é espiritual, se é químico, se é realmente telúrico, se o problema vem debaixo da terra ou se aquela casa traz uma memória espiritual, se existe algum miasma nas paredes, se o problema às vezes pode estar naquele lugar onde o poço está, mas não é aquele poço, ou se foram antigos moradores, entende? Então a radiestesia ela vai fazer todos esses tipos de pesquisa, porque podem ser muitas causas, os problemas que podem estar relacionados à saúde da sua casa, porque a radiestesia trata casas doentes. Você sente que existe algum conflito na sua casa? Você sente que existe doenças? Como assim doenças, Cássia? Às vezes você entra numa casa, isso já aconteceu comigo, eu morei alguns anos atrás, porque você vai dizer assim, mas a casa antiga, a casa mais antiga, ela é uma casa que ela traz mais problema, ela tem mais fungos, ela tem mais ácaro, ela não sei o que, bababá, e ela pode trazer mais problemas respiratórios para as pessoas? Não. Algum tempo atrás eu morei numa casa super nova, estalando de linda, e a minha filha ficava atacada da rinite o tempo inteiro, e a casa era maravilhosa. Atualmente eu moro numa casa de madeira, bem mais antiga que a casa anterior.
eu posso contar nos dedos para você quantas vezes eu, a minha família, meu marido e minha filha, os meus gatos, os meus animais ficaram doentes numa casa assim. Entende como a questão de energia? Na época, obviamente, eu não estudava radiestesia. Hoje em dia, já profissional de radiestesia, eu cuido da minha casa. Eu troco os gráficos, eu instalo os gráficos, eu meço a cada temporada, né? Que a própria egrégora da casa determina. Faço tudo que é necessário para fazer a cura da casa, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. A nossa casa é o nosso templo. E se a gente nota que essa casa tem um problema que afeta a saúde dos moradores, obviamente a gente tem que pesquisar tudo. Não só um poço, não só uma garagem, não só um banheiro, não só a rede elétrica, porque uma coisa pode estar afetando tudo. Tudo. Tem um livro que eu tô procurando, gente, isso já foi me indicado até pela minha mentora, a Cleci Mombach, e por outros grandes radiestesistas que eu sigo aqui no YouTube, tenho o prazer de segui-los, são pessoas assim, ó, que eu tenho aprendido muito. Existe um livro que fala sobre casas mortais, o nome do livro é Casas Mortais, ou ele troca de descrição conforme a editora, ou Casas Doentes, falando sobre casas que matam os seus moradores, mas não por espiritualidade ou por alguma situação obsessora negativa, mas também por toda a história antiga que existe naquela casa, que está impregnada alguma energia maléfica, não só espiritual, porque nós temos o costume de crenças de achar que tudo é espiritualidade. Tudo é um espírito, é um obsessor. Não, gente. Veios magnéticos, veios d'água, história familiar daquela casa, se a casa tem muito mais de 50 anos, imagina quanta história naquelas paredes, porque o nosso emocional, ele impregna. Então, por isso que a radiestesia, ela, além de tratar a casa, ela diagnostica, ela aponta esse tipo de situação e faz com que você esteja alerta, que você também não repita esse tipo de padrão emocional que mantém a sua casa doente continuamente. Você também precisa mudar o seu padrão emocional dentro da sua casa. Pensa. Será que você não está discutindo demais dentro da sua casa? Será que você não está rançando? Será que você não está negativando? Você é uma pessoa que costuma fazer orações, fazer meditações, colocar uma música edificante dentro da sua casa? Qual é o tipo de estação de rádio que você ouve? Qual o tipo de programa de TV que você assiste? É TV Catástrofe? Que é aquelas que corre sangue da TV pelo chão? Meu Deus, isso também influencia negativamente na sua casa. Então, por um acaso, meu amigo, minha amiga, não fique bravo com o seu radiestesista ou a radiestesista que você fez uma pergunta sobre qual gráfico você coloca em determinado lugar. Pensa com carinho. Esse radiestesista, ele está querendo fazer um atendimento muito mais profundo na sua necessidade. Então, pode ser que você realmente esteja precisando de um atendimento radiestésico, mas ele tem que ser feito com ética, com carinho, com medição, para tratar do seu caso com muito respeito, com exatidão, para deixar a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a saúde dos seus, né, em plena harmonia. Então, essa é a ideia, né, do tratamento, né, de uma ótima consulta de radiestesia radiônica. Então, com todo carinho, eu deixo aqui um grande beijo e agradecimento por vocês estarem seguindo a Cássia Suzana, terapeuta radiestesista, sou mestra de Reiki, também taróloga. Muito obrigada. Deixe a sua mensagem aqui, o que você achou. Qualquer dúvida, entre em contato, tá ok? 51981184421. Até a próxima! Tchau, tchau!